Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos começar um vlog de leitura lendo O Jardim Secreto, né? Essa edição maravilhosa da Darkside. Ai, gente, sério, muito lindo. Bom, desde já, se inscreva no canal, deixe seu like, ative todas as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? E também isso me ajuda muito, já que eu estou começando aqui no YouTube. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre esse livro em específico. Esse livro é uma das histórias que eu mais amo do mundo clássico, né? Histórias clássicas que eu mais amo. Eu já assisti o filme, deixa eu até pegar aqui de que ano ele é. Secreto Filmes. Nossa, tem muitas edições. Mas eu vi... A primeira vez que eu tive contato com essa história foi o filme de 1993. E eu também já vi o filme de 2020, tá? Mas enfim, desde a primeira vez que eu vi no filme de 1993, eu fiquei apaixonada por essa história e, enfim, tenho um carinho muito gostoso por essa história. E quando eu sempre quis ter essa história em livro, né, mas numa edição especial. E eu lembro que eu ficava, eu acho que eu fiquei uns anos aí procurando. Vi algumas edições na gringa, que eram mais bonitas do que as edições aqui no Brasil, enfim. Até que chegou um momento que eu vi na Amazon essa edição aqui da Darkside, que, nossa, assim, não tem comparação, entendeu? Não tem comparação. Ela é realmente muito linda. Eu acho que remete tudo, né, do Jardim Secreto. Enfim, ela tem pintura trilateral, verde, esse verde musgo que combina super, tem fitilho, laranjinha aqui. Enfim, eu fiquei apaixonada e eu falei, é ela que eu quero ter na minha estante. E eu comprei já faz um tempo, se eu não me engano, 2021, 2022, por aí. E eu realmente queria ler, mas eu sei que leitura de clássica é um pouquinho complicada, entendeu? Eu demoro um pouco mais. Eu coloquei na minha TBR de 2024, comecei a ler os 2 primeiros capítulos, abandonei. Eu falei, não estou na vibe, entendeu? Não é a hora. Até que no começo desse mês, ou no finalzinho do mês passado, em março, acho que foi em março, isso, eu vi que a Femingus, vou colocar uma fotinha dela aqui, ia fazer um clube de leitura junto com a Darkside, né, em parceria com a Darkside, e o primeiro livro que eles iam ler seria O Jardim Secreto. Daí eu falei, tá bom, agora é a hora, eu vou ler esse livro agora mesmo. E é isso, gente. Eles começaram a ler dia 7 de abril. Hoje já é dia 24 de abril. E termina o clube de leitura dia 26. Ou seja, estou mega atrasada. Muito atrasada, sabe? Atrasada? Então, estou. Mas é isso. Todas as minhas leituras, eu coloco um prazo, né? Tipo, uma meta no mês ali e tal. Mas às vezes não dá, entendeu? Às vezes não rola, às vezes eu não tô na vibe de ler. E eu vi muitas pessoas comentando lá no grupo, né, que tem do clube de leitura, do clube do livro, da Femingos, que realmente o começo é mais chatinho, assim, é mais complicado. Então eu estou literalmente, eu comecei do zero, tá, gente? Eu tô na metade do 3º capítulo. Comecei no 3º capítulo, que foi exatamente onde eu parei, da primeira vez que eu fui ler. Então, é isso. Eu ainda pretendo, não vou abandonar ele de novo, eu ainda pretendo terminar ele ainda esse mês, mesmo passando aí o tempo do clube, enfim. Mas eu estou super empolgada, então eu resolvi gravar aqui, entendeu? Já que eu demorei tanto, eu falei, vou gravar pro pessoal o vlog de leitura. Então é isso.
lendo esse livro aqui. E, gente, ele é realmente muito lindo. Ó, coloquei os post-its em laranjinha pra ficar bem... Não sei se vocês vão conseguir ver, que eu já coloquei alguns, ó, aqui, ó. Aqui eu coloquei já alguns. Não sei se vai dar pra ver. Enfim, que até porque eu estou bem no começo, né? Mas é uma edição muito linda. Olha, vou tentar mostrar pra vocês. Aqui. Ai, muito linda. E o começo dos capítulos tem tipo uns desenhinhos, sabe? Enfim, muito linda. E é isso, gente, que eu tenho pra falar, entendeu? Ai, estou bem no começo mesmo. Eu tinha até colocado sinalizado aqui, ó, as metas, né, lá do clube, mas realmente não rolou, entendeu? Enfim, faz parte. Novamente. Pra mim, leitura tem que ser num momento que eu esteja realmente a fim de ler, ou, nesse caso, né, como é um livro de clássicos, eu preciso realmente parar um momento e me forçar a ler, sabe? É assim que eu funciono lendo clássicos, porque senão eu sei que não rola. Principalmente no começo, né? Até a gente se familiarizar com a escrita, né, do autor e tudo mais, demora. Então, é isso. E eu costumo ler à noite, um pouco antes de dormir. E livro clássico não funciona pra mim, entendeu? Eu realmente tenho que, de dia, assim, realmente parar um momento do meu dia, ler, e isso é mais difícil, né? Mas enfim, não desistir dele ainda, e é isso, vamos ler, tá? Vamos ler. Bom, vamos lá, eu tenho 2 horas até eu ir pra academia, então é esse momento que eu vou priorizar para ler. E também é aquilo, passando as 50 páginas, as 100 primeiras páginas, flui, sabe? Eu sei que pra mim flui. Então eu quero só passar essa parte, que eu sei que eu estou postergando aí. E é isso. Vou parar de falar e vamos ler. Bom, oi gente, já estamos aqui no dia seguinte. Cabelo novo, entendeu? Cabelo curtinho. E é isso, né? Às vezes é gostoso mudar, né? Corte de cabelo e tudo mais. E eu confesso que eu estava precisando. Mas enfim, não é assunto desse vídeo, né? Vamos para o vlog. Como eu falei, hoje é dia 25 de abril. E meu dia vai ser dedicado a ler este livro. E vamos lá, eu estou na página 60. Chegando na página 60. E a história... Deixa eu ajustar aqui, pronto. A história é bem similar, assim, ao filme, né? Sendo que acontecem as coisas e eu relembro, na minha cabeça meio que conecta com as cenas do filme. Então é bem interessante, mas obviamente tem mais detalhes no livro, né? Óbvio. Enfim. Só que a escrita é bem cansativa. Não sei, até que sim, tem bastante descrição, mas até que a parte que eu tô agora tem bastante fala também. Não sei, eu não sei se é o modo que a descrição acontece, não sei, mas tem algo ali que deixa a leitura muito arrastada, sabe? Mas é aquilo que eu falei pra vocês ontem, eu realmente tô me forçando, principalmente agora nesse início, a ler mesmo, pra engatar na leitura, sabe? Porque eu sei que todo início de livro é mais difícil, né? Mais arrastado e tudo mais. Principalmente no livro de clássico, né? Um livro clássico. Mas até que eu tô gostando bastante da tradução, né? Da adaptação aí. Enfim, eu acho que é essa palavra, né? Tradução. Até que tá bem tranquilo, né? As palavras, obviamente, tem algumas palavras meio estranhas, só que tá bem legal.
Mas é isso, é uma leitura mais arrastada, assim. Enfim, já fiz algumas anotações, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, laranjinhas. E é isso, gente. E é isso, entendeu? Eu levei no... Ontem eu li um pouquinho, eu acho que eu li umas 10 páginas ontem. Daí hoje eu fui no cortar o cabelito, né? Daí eu tive que ficar esperando lá porque tava chovendo. Então consegui ler um pouquinho também. E é isso, agora são 5 horas da tarde e eu pretendo ler até não acabar mais, entendeu? Porque amanhã é o desfecho, né? O encerramento do clube. E eu realmente queria já ter finalizado a leitura, mas vamos ver, né? Não tô me forçando a terminar o livro hoje. Mas eu realmente quero dar uma boa adiantada, sabe? Enfim. E é isso. Resolvi falar um pouquinho aqui mais com vocês. E mostrar também meu cabelete novo, né? Pra não ter tanta... né? Do nada ela corta o cabelo. O que tá acontecendo? Enfim. E é isso que eu tenho pra dizer. Tá bom? Então vamos voltar à leitura. E nossa, que alívio de cortar o cabelo. Mas enfim, bora. Bom dia, gente! Hoje é dia 1º de maio, começamos mais um mês aí, só que ainda não terminamos a leitura. Enfim, gente, acontece, né? Acontece, não consegui terminar antes, mas enfim, vamos lá. Mas eu cheguei na metade do livro, então eu resolvi vir aqui falar pra vocês. E eu tava lembrando, eu acho que eu não comentei do que se trata essa leitura, né? Tipo, qual é o enredo desse livro. Então, eu vou procurar, não tem aqui, na parte de trás do livro, eu acho que é por isso que eu não li, porque não tinha. Mas eu vou procurar aqui, pra eu não falar nenhum spoiler, né? Até porque como eu já li o livro, ou já vi os filmes, não quero dar nenhum spoiler, assim. Então vamos lá. Aqui.
Vou pegar na Amazon mesmo. Textinho. Então vamos lá. O Jardim Secreto, uma história doce e delicada sobre o poder transformador da magia, da natureza e da amizade. O Jardim Secreto conta a história de Mary Lennox, uma menina solitária que perde os pais em um surto de cólera na Índia e, como consequência, é enviada para uma mansão em Yorkshire para morar com seu tio misterioso. Cheia de incertezas diante da nova realidade cinzenta da Inglaterra, ela encontra consolo na natureza ao seu redor, e quando descobre a existência de um jardim secreto nos terrenos da mansão e encontra a chave perdida em um mundo mágico se descortina diante de seus olhos. A menina e a natureza desabrocham juntas, em um percurso repleto de companheiros improváveis e amigos para a vida inteira. Em uma de suas obras mais aclamadas, Francis toca o coração dos leitores de todas as idades ao contar a história de Mary, uma menina rabugenta e desagradável, Dickon, um garoto doce e amigo dos animais, e Colin, um menino mimado e apavorado com a vida. E ela o faz com tanta maestria que o livro já ganhou diversas adaptações para o cinema. É basicamente isso, gente. Tem muito mais coisa aqui, mas é basicamente isso. A história. E, né, perdão aí, que só foi na metade ali, né, que eu contei realmente a história desse livro. Mas eu acho que eu tava tão empolgada, e como eu já sei, né, esse enredo do início ao fim, então eu meio que esqueci de falar, né, pra alguém que realmente não conhece essa história. Então peço perdão. Mas é basicamente isso. Essa história é bonita, sabe? E pra vocês terem noção, né, agora que tá na metade aí do livro, deixa eu mostrar minhas anotações, ó. Eu realmente não sinto falta de nada ainda. E eu acho que eu não vou sentir falta até o final do livro. Mas, basicamente, eu tô lendo os filmes, sabe? Todas as cenas, tá tudo aqui, tá tudo explicadinho e tal. Obviamente tem um pouco mais de descrição, né, dos cenários, mas, enfim, tá tudo aqui, gente, tudo aqui. E esse foi um dos motivos, eu acho que, além de, né, me adaptar com a escrita e tal, do autor, um dos motivos de eu não estar tão empolgada, de eu não ter conseguido terminar em abril, foi que eu já sei a história, então, e como não tá tendo nada novo, então não tá me instigando, sabe, a ler, ai meu Deus, eu quero saber o final, porque eu já sei o final, sabe? Então, esse é um dos motivos que eu ainda não terminei, que eu realmente não tava afim, e até porque a escrita agora tá de boinhas, tem até mais falas, porque ela vai se comunicando mais, né? Nossa, dá pra ter muitas reflexões aqui através desse livro, sobre a vida, enfim. Então, mas foi basicamente isso. Já me adaptei com a escrita, mas como eu já sei o final, não tá me instigando a querer terminar esse livro, sabe? E eu só tava conseguindo ler ele de noite. Ontem mesmo, eu falei, eu vou terminar esse livro hoje, né, dia 30 de abril, vou terminar ele. Gente, eu não tava conseguindo ficar de olho aberto, não tava conseguindo. Eu falei, nossa, eu só vou acabar o capítulo e dormir. E, enfim, acontece, né, galera, acontece. Mas ele tá realmente muito bom. Só que é isso, como eu já sei o final, já sei a história, não tá me instigando. E como realmente não tem nada de novo, porque, gente, realmente tá idêntico aos filmes, entendeu? Ou melhor, os filmes estão idênticos a essa narrativa. Então, realmente não tem nada novo, não tem nada, sabe, novo.
Então não tá me instigando tipo, ai meu Deus, eu preciso finalizar, eu preciso saber o final, não, sabe? Mas enfim. Mas não significa que ele não é bom, tá? Ele é maravilhoso. Eu tô amando muito. E é incrível que, mesmo eu sabendo a história, mesmo eu sabendo, faz muito tempo que eu assisti a última vez, Jardim Secreto, só que é uma história que impregna na cabeça, sabe? E eu confesso que eu já assisti mais do que uma vez. Então, mesmo eu não sabendo a ordem cronológica das coisas que vai acontecer, mas quando já tem um sinalzinho de que vai acontecer alguma coisa, eu fico, ai meu Deus, vai acontecer isso, sabe? E. Enfim. E parece que, sei lá, é meio engraçado ao mesmo tempo, sabe? Porque eu já sei a história, já sei o que vai acontecer. Já, né? Entendo o percurso, assim, das coisas. E lendo esse livro, é meio que a minha mente criando o filme que eu já assisti, sabe? Ai, é muito doido, gente. Mas enfim, tá sendo muito bom, tá? Muito bom. E é isso, gente, que eu posso falar nessa metade aí do vídeo pra vocês. Então, vou terminar de ler. Hoje é feriado, então acho que vai ser um dia mais relax. Mas eu preciso fazer todas as páginas iniciais dos meus cadernos. Então, na verdade, rever todo mês de abril no meu planner, fazer a capa, o mês de abril e a capa de maio no meu diário, digamos assim, fazer a capa do meu reading journal, enfim, esses primeiros dias de meses, principalmente, né, quando é final de semana ou feriado, eu me dedico mais a fazer essas partes iniciais ali. Enfim, mas eu pretendo terminar hoje, tá bom? E mesmo eu terminando hoje, eu vou ver se ele vai ser leitura de abril ou de maio. Acho que ele vai ser leitura de abril, porque eu fiquei mais tempo no mês de abril lendo do que no mês de maio. E eu pretendo, né, terminar ele entre hoje e amanhã. Aí eu acredito que hoje. Então eu vou ficar nisso. E é isso, gente. Meu Deus, falei demais, né? Perdão. Mas bora lá. Oi, gente! Bom, vamos lá falar sobre esse livrito aqui, parte final, né, desse vlog. Bom, o que dizer sobre esse livro? Terminei ontem, dia 1 de maio, só que já era quase 11 horas, eu falei, quer saber, eu vou falar com elas amanhã. Hoje já é no dia seguinte, dia 2 de maio, e fiquei o dia inteiro fora, daí agora eu falei, não, vou falar com elas. Então vamos lá, sobre esse livro. Assim, gente, não quero ser redundante aqui, né, nessa parte, mas tudo que eu falei
pra vocês, vale pra agora. Então, é uma história muito bonita, é uma história muito reflexiva, assim. Ela é simples, a narrativa é simples demais. Não tem muitas descobertas e tal, só que se você parar pra analisar, dá pra fazer muitas reflexões sobre a vida, sabe? Então, sobre amizade, sobre criatividade, sobre que a gente não consegue fazer as coisas sozinho, sobre fazer coisas ao ar livre, ver a natureza e tudo mais. Então, assim, dá pra fazer várias reflexões. E eu acho que isso que é mágico na história, sabe? Então, aqui a gente vai ter 2 personagens que eles vão estar em realidades totalmente diferentes, mas a solução pro desafio deles é a mesma, sabe? Que é o contato com a natureza, sair pro ar livre, ter contato com outras pessoas, enfim, é muito linda essa história. Só que eu confesso que, como eu já sabia, né, do que se tratava e tudo mais, e eu reparava, né, que o enredo aqui era muito similar com o do filme, eu não fiquei presa, né, eu comentei isso com vocês. Então eu fiquei meio... ok. Já conheço a história, só que agora eu tô lendo, entendeu? Simples assim, não teve nada de novo. E, enfim, mas é muito bonita. Eu acho que sou mais apegada ao filme, que foi o primeiro contato, assim, então pra engatar na leitura, pra realmente me prender na leitura demorou um pouco, mesmo eu já sabendo a história. Então, assim, eu dei nota 4, tá? Eu dei nota 4 por conta disso. Que talvez se eu não tivesse visto o filme antes, talvez eu gostasse mais do livro, né? Porque aqui tem mais descrição e tudo mais, enfim. Só que não foi isso, né? Eu já conhecia a história, então o livro ficou... né, não me prendeu tanto, assim. Mas não significa, novamente, que a história é ruim. A história é linda, gente, muito linda. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. A Femingos fez um vídeo falando, né, mais sobre o livro, enfim, em si. Então eu vou dar uma olhadinha, né, pra ver o que ela realmente falou. Mas eu resolvi dar minha primeira impressão aqui, né, antes do que ela falasse, né, visse o vídeo dela e, dependendo, ia me influenciar na minha resposta, sabe, no meu feedback aqui pra vocês. Mas é isso, é lindo, é bonito, é muito reflexivo, mas eu acho que eu tô mais apegada ao filme. Enfim, é isso, vou ver o vídeo dela e daí se tiver algo a mais, eu volto aqui pra falar com vocês. Combinado? Comecei inúmeras vezes e eu já plantei diversos jardins. E mesmo assim eu acho que é muito comum a gente acabar se apegando e esquecer disso. Sempre dá pra recomeçar. Mas lembrar disso me traz muita leveza, assim, pra minha vida, pras minhas relações, trabalho, tudo. Sabe, traz uma leveza saber que sempre dá pra regar um novo jardim. Mudei de ângulo aqui porque eu vou me arrumar para ir pra academia. Mas eu queria falar uma coisa. Vi um vídeo aqui da Femingos, rapidão, e eu acho que uma coisa que ela falou, que eu super concordo, essa história, ela é linda, ela é leve, ela é mágica, gente. Resumindo, é mágico. É mágico, sabe? Pra quem leu o livro ou viu o filme, eu acho que vai entender essa magia, sabe? Enfim, e uma coisa que eu senti muito mais no filme, né? Porque foi a primeira vez que eu tive contato com a história. E acontece isso no livro também, tá? Porque as histórias, gente, é surreal. Eu não sei se deixei claro isso, mas o livro e a adaptação são fotocópias incríveis, tá? E eu tô falando da adaptação de 1937. Se eu não me engano, eu vou colocar o ano aqui, se eu tiver errada. Enfim,
É sobre essa adaptação que eu estou falando, tá bom? Mas assim, é fotocópia. Não faltou nada, não tirou nada, nada, é perfeito. Enfim, voltando. O passo a passo das cenas são muito envolventes, porque tem essa questão de mistério, tá? O livro inteiro, né, a narrativa inteira tem essa questão de mistério. Então, a Mary veio da Índia. Por que será que ela veio da Índia? Vai pra uma casa totalmente enorme, ela tem que ficar isolada de todo mundo, ela não pode vasculhar nada. E é uma casa de mais de 100 quartos e tudo mais. Daí depois ela tem que viver sozinha, ela tinha uma vida na Índia e ela tem que agora se virar totalmente sozinha nessa casa estranha, de pessoas estranhas, e ela tem que fazer tudo sozinha, sabe? Enfim. Daí a gente fica se questionando que o tio dela não tem nenhum afeto, nada. Então tem aquela questão de mistério, tipo, por que o tio é assim e tudo mais? O que será que vai acontecer com essa menina? Nessa casa enorme, nesse novo país, nessa, né? Enfim. Daí eu vou parar por aí, não vou falar mais nada, pra não dar spoiler, mas daí ela começa a escutar alguns barulhos e tudo mais, ela vai descobrindo certas coisas, e bum. Daí também tem a descoberta do Jardim Secreto, porque raios, né, todo mundo não quer que entre no Jardim Secreto, porque ele foi trancado por tantos anos e tudo mais. Enfim, resumindo o que eu quis falar, é uma história leve, é uma história simples. Se você parar pra pensar, acontece isso, acabou, entendeu? Só que tem tantas coisas em volta ali, tantos detalhes, tantas reflexões, que torna ela muito complexa. E essa questão de mistério, que infelizmente eu não consegui sentir muito isso no livro, porque eu já sabia a história, é surreal, entendeu? Porque realmente fixa você ali, te prende ali, sabe? E foi assim que eu me senti pela primeira vez quando eu tive contato com a história no filme, né? Eu acredito que se você ler pela primeira vez o livro, você também vai ficar instigado pra saber o que vai acontecer e tudo mais. Enfim, mas é isso que eu queria contar pra vocês. É realmente surreal. Novamente, eu poderia ficar horas aqui fazendo várias reflexões sobre pegando os ganchos da história, mas daí teria que ser um vídeo contando spoilers, e eu não gosto de trazer spoilers aqui pro vlog, né, de leitura. Então, porque pra mim esse tipo de vídeo de vlog de leitura é realmente vocês sabendo que se trata a história e não falar sobre tudo, né? Mas se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo explicando reflexão por reflexão, detalhe por detalhe dessa história, eu vou amar fazer, mas novamente vai ter que ser com spoilers, tá bom? E é isso. Talvez eu faça, hein? Talvez eu faça, vamos ver. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, que isso é muito importante pra mim, já que eu estou começando aqui no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau!